Exaltado para sempre seja o nome de Jesus. É com alegria que eu cumprimento a Igreja de Cristo com a sua santa paz. Quero agradecer ao Senhor, porque depois de 2 dias de festa, festa grande, como aconteceu nesse final de semana, e os irmãos estão aqui marcando presença. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que vieram para prestar culto a Deus nessa oportunidade. Quero também cumprimentar os nossos internautas, os irmãos, pessoas amigas que estão nos acompanhando aí através da TV ADT. É sempre uma alegria ter você conosco, assistindo os nossos trabalhos, acompanhando os nossos cultos. E eu vendo aqui as mensagens, alguém aqui que está do outro lado, que nos conhece, e a notícia espalha assim rápido, né? E ele lá dizendo que está assistindo diante da televisão, mas não para de chorar. E é assim. Mas nós estamos felizes porque Deus está em nossas vidas, em nosso meio e à frente da sua igreja. Amém? Eu quero convidar os irmãos para ler um texto da palavra do Senhor e em seguida fazer aqui uma meditação, ainda que rápida, com os irmãos. Capítulo 22 do Evangelho de Jesus segundo escreveu o irmão Lucas. Capítulo 22, versículo 24 a 30. Vamos ler? 22 de Lucas, 24 a 30. Está escrito assim: E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Versículo 25. Mas não sereis assim, não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós será como o menor, e quem governa como quem serve. 27. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. 29. Para que comais e bebais a minha mesa, no meu reino, e vos assentareis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Amém. Podeis tomar o vosso assento, em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu quero vos trazer uma palavra esta noite, como disse ainda, que em ligeiros minutos, mas de forma compreensiva, para que todos recebam, compreendam esta palavra, o que Deus tem a tratar conosco. E eu gostaria de falar
subordinado ao tema, o privilégio de ser o menor no reino de Deus. Como é? Aleluia, muito bem. Esse texto, ele nos traz aqui o registro da preocupação de alguns dos discípulos de Jesus com esta questão, porque aqui eles foram chamados, aqui eles foram escolhidos, mas eles estavam na preocupação de saber, no reino vindouro, quem seria o maior, quem seria o destaque no reino. Essa era uma preocupação deles, e chegou ao conhecimento de Jesus, e Jesus explica exatamente desta forma, dizendo que entre os príncipes dessa terra, entre os que governam, tem essa preocupação, porque há sempre uma corrida pelos primeiros lugares, há sempre uma preocupação de alguém estar na frente e não atrás, de alguém ser o destaque e não alguém que não é visto. Ele quer sempre estar na frente, ocupando os primeiros lugares. Mas Jesus disse: entre vós não é assim, entre vocês não é assim. Aquele que é o maior é o menor, é como que serve, não é como que é servido, porque maior são os que estão assentados à mesa. Aquele que está servindo é menor. Mas esse não é um pensamento normal na mente das pessoas, até mesmo no nosso meio. Ninguém fica satisfeito em sentar nos últimos bancos. Tem irmãos que gostam, eles chegam e entram no templo e sentam lá nos primeiros bancos. Mas tem outros que não, querem sentar aqui mais para frente. Não é errado. Mas alguém chegar dali, passar direto, sentar aqui no púlpito, sem falar com ninguém, sem ser convidado, sem nada, sem ser alguém que pertence aqui ao púlpito, eu já vi isso muito. E já até mandei alguém voltar, volte e sente lá, por favor. Porque existe na cabeça dele um pensamento de que ele é importante, ele é o mais importante aqui na reunião. Os irmãos já viram como é que nós usamos celebrar a Santa Ceia aqui. Eu não aceito nenhum obreiro ficar sentado aqui comigo, não. Aqui pode sentar, mas aqui não. Se sentar eu mando levantar. Por quê? Porque é um momento especial em que nós estamos servindo a mesa, estamos servindo a igreja, estamos servindo a eleita do Senhor, estamos servindo a noiva do Cordeiro. E sentar não é reconhecer isso. Portanto, Jesus disse: olha, entre vocês não funciona assim. E com essa lição, com essa explicação que Jesus deu a eles, ele quis fazê-los entender qual é o privilégio de ser o menor no reino de Deus. Aleluia. É aquele crente, seja ele obreiro ou não, que reconhece o seu lugar, que sabe onde colocar o seu pé, e que sabe que na hierarquia eclesiástica
existem posições, lugares que precisam ser respeitados, considerados. Mesmo assim, os que ocupam lá não são maior do que os outros. Aquele que governa deve ser considerado como menor. Aquele que serve à mesa é considerado como o menor. E nós descobrimos aqui nesse texto que a verdadeira grandeza do ser humano, não está no que ele pensa, não está nas suas escolhas, não está no que ele quer, não está no que ele deseja. A verdadeira grandeza do ser humano, e especialmente o crente, está no seu interior. Louvado seja o nome do Senhor. No seu coração, porque Deus vê o coração. Não tem valia alguma alguém se apresentar bem vestido, bem trajado, bem arrumado, se o interior dele não é assim. Se o interior dele é realmente diferente do que ele se apresenta. Deus está vendo, Deus conhece, e Ele sabe o interior de cada um de nós. Aleluia. E isto é também visto na manifestação de sua fé em Cristo. Aqui não vale um grito alto, aqui não vale gritar mais alto do que os outros, aqui vale manifestar a sua fé perfeita em Cristo. Isso vai lhe levar a ser reconhecido, a ser visto, e o nome de Deus ser glorificado na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Do seu amor a Cristo. Como é que você ama Cristo? Como é que você prova que você ama a Cristo? Como está o seu relacionamento com Ele? Quem ama quer estar próximo. Quem ama está sempre presente. Quem ama não se afasta daquele a que Ele ama. Quem ama quer estar juntinho, desfrutando de todos os momentos bons desta vida, dessa companhia, por causa desse amor. Como está o seu amor para com Cristo? Como alguém está vendo? Como isso está sendo revelado? A Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus, eu amo o Senhor, mas aborrece o seu irmão, ele não sabe nem quem é Deus. É pior do que o ímpio. A Bíblia diz até que é homicida. Como é que ele diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão? Está longe, está fora. E esse amor é você que tem que manifestar por Cristo. Aleluia. Por Cristo. E Ele conhece esse grau de amor, de afetividade espiritual que temos para com Ele. No momento de dúvidas, não de Jesus, que Ele sabia tudo, mas dúvida de Pedro, perturbação. Pedro havia perdido o sentido, o sentimento. E Jesus pergunta: Pedro, tu me ama? Aleluia. Por que Jesus perguntou a Pedro: tu me ama? Pedro estava longe. Pedro havia se afastado. Pedro estava distante do Senhor. Pedro havia aberto a boca e negado o Senhor com suas próprias palavras. A manifestação do verdadeiro amor a Cristo não estava acontecendo.
Pedro estava atrapalhado. Não tinha aquele desejo, aquele prazer de estar perto do Senhor. E Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Eu creio que Pedro esfriou as mãos, esfriou todo o corpo. Que pergunta é essa, Senhor? Eu quero saber se tu me ama. Tipo assim, de verdade. Como é que tu está me vendo? Como é que tu está te comportando diante da necessidade de demonstrar o teu amor para comigo? Tu me ama, Pedro? E ele: sim, Senhor, eu te amo. Mas Jesus perguntou 3 vezes, todos sabem. E na terceira vez, ao invés de Pedro responder imediatamente, ele abriu a boca e começou a chorar. Só um pouquinho mais de microfone aqui. Ele abriu a boca e começou a chorar. Um choro que botou para fora tudo. Um choro que foi a revelação do seu sentimento. Não era um choro de crocodilo, não. Era um choro do coração, vinha de dentro para fora. Senhor, tu sabe que eu te amo. Louvado seja o nome de Jesus. É manifestado através do amor que nós manifestamos a Cristo. Também através da humildade sincera. Não é aquela aparência de humildade, é uma humildade sincera. Porque tem vezes que não se constata humildade sincera, é só uma capinha. Mas quando começa a se apertar, não existe humildade, a ignorância aparece, a falta de respeito aparece, o desconhecimento da importância do seu irmão aparece com facilidade. Mas a verdadeira humildade, ela nos leva a momentos de alegria, há momentos de honra, há momentos de reconhecimento. E aquele que conhece os nossos corações e a nossa vida, sabendo da nossa dificuldade que temos de ser humildes, ele disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração. Louvado seja o nome do Senhor. Ser humilde não é fácil. Ser humilde não é ser covarde. Ser humilde não é ser omisso. Ser humilde é ter um coração quebrantado diante de Deus, reconhecendo como nosso Senhor e a nossa posição como servo, de onde não podemos sair. Aleluia. Aleluia. Eu fiz uma reflexão agora sobre o homem bom. E eu perguntei a Deus: como é um homem bom? Eu tenho desejo de ser esse homem, pelo menos imitar. Um homem bom. Aí o Senhor começou a me mostrar: o homem bom é aquele que se assemelha ao seu Senhor. Ele tem a semelhança do Senhor Jesus. Tem alguém aqui que imagina que você tem a semelhança de Jesus? O homem não é só do sexo masculino, não. O homem no geral, homem e mulher. Quem imagina que você se assemelha com Jesus? Está longe ainda. Muitas mãos levantam só assim, ó. Só assim, tem que levantar a mão com fé. Quem sabe, quem crê que você tem a semelhança de Jesus, porque você tem no seu corpo as marcas de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aí em segundo lugar, o Espírito de Deus me disse: o homem bom, ele não quer ser mais do que um servo. Não quer ser o quê? Mais do que um servo.
diferente de outros que querem sempre estar na parte da frente, quer liderar, quer chefiar, quer mandar. O homem bom não quer ser mais do que um servo. Aleluia. E eu escrevi várias coisas, mas a última coisa que eu escrevi: um homem bom. Aleluia. Um homem bom, ele é visto como um homem bom por todos aqueles que estão à sua volta. Não precisa ele dizer, eu sou bom. Quem está à sua volta diz, esse é um homem bom. Aleluia. Visto que essas características, ou esta característica de bom, Jesus diz que só há um que é bom, que é, mas a Bíblia diz que tem um homem bom. Aleluia, homem bom. Então veja bem, ser humilde não é ser omisso nas coisas. Ser humilde é possuir o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que no momento certo ele se humilhou, ele não se exaltou, ele não elevou o pensamento por ser igual a Deus, mas se humilhou até a morte de cruz, e Deus o exaltou de forma soberana, dando a ele o nome que está acima de todo nome. Aleluia. Não levante a mão não, só guarde com você. Deixa eu perguntar, como está o teu grau de humildade? Você tem receio na hora de abrir a boca e falar do seu irmão, e aborrecer o seu irmão, ou não tem receio? Como está o teu grau de humildade? E mais, aleluia, isso é visto também na nossa disposição de servir a Deus e ao próximo. Servir a Deus e ao próximo. Porque muitas vezes, não, eu sirvo a Deus, eu sou um servo de Deus, mas servir ao próximo eu não quero. Eu não posso. Eu não tenho condição. Mas quem está do teu lado, no meio-dia de hoje ele não almoçou. Ele precisa de uma ajuda, ele precisa de uma mão, ele precisa de um apoio. Você almoçou e jantou e ficou com o barrigão por acolá, mas não se lembrou de ninguém. Hoje é o culto de ação social. Leva a oferta não. Os irmãos vão levar, não precisa eu levar a oferta não. Precisa. Traga a sua oferta. Você não sabe onde a sua oferta vai aparecer como providência de Deus. Alguém está precisando, alguém está carecendo da tua ajuda, e Deus já te abençoou com condição de fazer alguma coisa. Você come, você bebe, você tem uma casa para morar, e muitos não têm nenhuma casa para colocar a cabeça debaixo. A igreja compreendeu isso muito cedo e tem exercido esse papel, aleluia, social. Por isso nós entendemos em Turiaçu que precisávamos de um culto específico para tratarmos do social da igreja, para tratarmos da ajuda que é levada àqueles que precisam na nossa cidade e ao nosso redor. Porque a nossa responsabilidade não é só servir o Senhor, é servir ao Senhor, e só completa se servirmos também ao próximo. Porque o próximo, ele precisa ser amado como a gente mesmo. Não é amado na segunda instância, é amado como eu mesmo. Ame o próximo como a você mesmo. O cuidado que você tem com você, o zelo que você tem com você, o carinho que você tem com você, demonstre isso para com seu próximo. Isso é maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Isso é demonstrado também
na ausência do orgulho de ser considerado o maior ou o menor no reino de Deus. Não, eu não quero ser. O orgulho está dominando. Enquanto o orgulho está, estas coisas não se encaixam na vontade de Deus, na palavra. Mas quando o orgulho desaparece, aleluia, o verdadeiro cristão é visto, é manifestado, é revelado como servo de Deus, como filho de Deus, filho amado de Deus. Aleluia. É necessário nos despir do orgulho de querer sermos os primeiros, os mais importantes. Ninguém veste uma roupa como eu, ninguém calça um sapato como eu, a minha casa é a melhor de todas. Não, tire isso da cabeça. Tire isso da cabeça. Não deixe o orgulho dominar teu coração, a tua mente, porque ele vai te afastar de Deus. Ele vai te afastar dos irmãos. Ele vai te afastar do temor. Ele vai te afastar da simplicidade espiritual. Mande o orgulho embora. Amém? Mande o orgulho embora. A Bíblia diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Precisamos estar afinados com Jesus, precisamos estar andando com Jesus, precisamos estar lado a lado com Jesus. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que é necessário olharmos para frente, olharmos para Jesus, tendo Ele como autor e o consumador da nossa fé. Deixe os problemas, deixe os obstáculos, olhe para Jesus. Aleluia, Ele é o Senhor da nossa vida. Glória a Deus. A nossa grandeza espiritual, ela não está na nossa posição diante dos outros. Fulano tal é importante, ele, o pastor, a igreja, não está na nossa posição. A nossa grandeza espiritual não está na nossa posição. Fulano tal empresário, ele chegou no culto, é uma bênção. Fulano tal tem um dízimo alto, todos os meses ele dizima. Não é isso não. A grandeza espiritual dele não está nisso. A grandeza espiritual dele, aleluia, não está também no seu cargo que ele ocupa na igreja, ou na sua liderança que ele tem diante de um grupo. Muitos são influenciados por isso aqui. Não, você é o pastor, não, você é o líder de jovens, não, você é o representante, você tem força. Não queira ter essa força para se apresentar onde não lhe cabe, para entrar onde não é permitido. Não queira ter essa força. Então, a grandeza espiritual do crente não está também, muito menos na sua fama, no poder que ele exerce para influenciar a muitos. Não está em sua capacidade de fazer grandes realizações, também não. A grandeza espiritual dele é bem diferente. Não está naquilo que ele faz, mas está naquilo que ele é, da maneira como ele se apresenta diante de Deus. Não é como ele se apresenta diante dos homens. Eu sou o mais importante, eu sou o primeiro. É da maneira como ele se apresenta diante de Deus, é da maneira como ele se derrama diante do Senhor. Aí está a grandeza espiritual dele. Eu falei isso aqui muitas vezes e vou falar de novo, que são frases que a gente não esquece. O pastor Estevão Ângelo de Souza, nosso presidente em memória, ele dizia sempre esta frase: quem mais ora em secreto é quem mais pode falar em público. Aleluia.
Ah, não é um doutor, não tem que ter formação. Não, é quem mais ora em secreto. Pode trazer para cá que ele fala, pode trazer para cá que ele tem a palavra. Nós ouvimos essa noite que quem ora tem a palavra da sabedoria, tem a palavra do conhecimento, tem a palavra da revelação. Quem ora em secreto tem autoridade divina na sua vida. Quem quer receber essa autoridade divina? Aí você nem se preocupa, só se aplique a oração, vá orando. Aí daqui a pouco você está passando na rua e alguém vai dizer assim: esse homem que está passando aí é um santo homem de Deus. É um santo homem de Deus. Essa mulher que vai passando aí é uma santa mulher de Deus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Aleluia. Importante é como ele se apresenta diante do Senhor, de maneira que a grandeza espiritual que Deus nos faz alcançar, ela requer de nós alguma coisa. Não é assim no estalar de dedo, não é assim de qualquer forma, não, ela requer de nós alguma coisa. Primeiro, ela requer de nós que sejamos fiéis e justos. Sejamos o quê? Fiéis e justos. Aleluia. Fiéis e justos. Pastor, como é ser fiel? Acredito que você já tenha aprendido. Não é possível. É só fazer as coisas certas e não admitir as coisas erradas. Pastor, mas a minha boca se abre e me dá vontade de falar muita coisa, mas só fala aquilo que convém. Só fala aquilo que é verdade, porque o que passa disso é de procedência do cão. Só fala o que convém. Aleluia. Você mesmo tem que se disciplinar. Os lábios são seus. Não sou eu que mando nele. É você que controla. É você que controla. Nem tudo aquilo que vem na tua mente você fala, joga fora, bota para sair, ó. Cai fora. Extirpa. Expulsa do teu pensamento. Conserva na tua mente, conserva na tua cabeça aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é de boa fama, aquilo que é maravilhoso, aquilo que glorifica a Deus. Conserva isto. Seja isso que esteja no nosso entendimento, na nossa mente, na nossa cabeça. Aleluia. Glória a Deus. A grandeza espiritual exige que tenhamos uma fé não fingida. Uma fé não fingida. Fé fingida não dá para você confiar. A fé, quando é fingida, ela não permanece, ela não se sustenta e logo ela revela a sua fragilidade. Porque aquilo que é fingido diante da verdade é como Michelin diante do fogo. Ele vem amarelinho que vem brilhando, mas coloca no fogo. Você vê só a fumaça levantar e ele desapareceu. Ele não é ouro. Agora traga o ouro. O ouro mesmo de verdade. Coloque no cadinho e mande fogo nele. Ele derrete, fica só ali. Quando apaga o fogo que você tira, leva para a balança. Se ele pesou 250 gramas, está aqui o irmão Francisco que sabe muito, ele vai pesar mesmas 250 gramas. A impureza foi tirada no início, agora aqui está só o ouro. Tem muita gente vivendo ainda na igreja, desculpe eu dizer, mas é verdade, ainda envolvidos com impureza. Não é ouro puro. Jesus vem buscar ouro puro. O Espírito Santo está conservando o ouro puro. Onde tem ouro puro essa noite, levante a mão. Onde tem ouro puro essa noite, levante a mão. Precisamos ter fé não fingida. Por onde você passar, os rastros vão ser de um homem de Deus e de uma mulher de Deus.
Não é de um crente manipulado, não é de um crente entre aspas, não. É um verdadeiro crente. Para ser um verdadeiro crente, não precisa ter curso teológico, não precisa ter diplomas, basta ter temor a Deus no coração. Ele se torna um crente, aleluia, abençoado por Deus, confirmado pelo Senhor na sua fé e na sua vida espiritual. Tenhamos uma fé não fingida. Aleluia. A grandeza espiritual que temos. Você tem certeza que você tem essa grandeza espiritual? Quem tem certeza, bote a mão assim no coração. Só quem tem certeza. Pois quem te deu essa grandeza foi Deus. Aleluia. Quem cuida dela para que o brilho não desapareça é o Espírito Santo de Deus que está na tua vida. Ele tem ciúme de nós e Ele cuida de nós. Aleluia. A nossa grandeza espiritual exige que tenhamos um caráter santo. Um caráter santo. Não é a minha tigela, não é a minha coisa, não é uma aparência de santidade, é um caráter santo, que traduz a presença de Jesus, que traduz a manifestação do Espírito Santo. Esse caráter santo, ele expulsa toda malignidade que te rodeia. O teu caráter é firme, o teu caráter é santo, o teu caráter não abre espaço para que aquilo que está fora da vontade de Deus se aproprie da tua vida. Você tem um caráter santo. E não precisa estar dizendo para ninguém: olha aqui o meu caráter, olha o meu caráter. Como não precisa estar dizendo. Tem um caráter santo. É como disse no início, ser parecido com Jesus, ser parecido com o Senhor. E a Bíblia diz que nós, quando nós nos encontrarmos com Ele, nós seremos como Ele é. Por quê? Porque assim como Ele é, então nós seremos semelhantes a Ele. Porque assim como Ele é, nós o veremos. Glória a Deus. Quem já tem esse caráter santo, aleluia, já é um participante dos privilégios espirituais do reino de Deus. Exige que tenhamos sabedoria e autodomínio. Sabedoria e autodomínio. Sabedoria não é para todos. Todos têm necessidade, mas nem todos querem. O Tiago diz que quem tem necessidade de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá a todos, liberalmente. Mas tem deles pobre de sabedoria, não pede, nunca ora, nunca se curva, nunca entende que precisa, nunca se submete. E para ter sabedoria de Deus, basta só crer que é de lá que vem, é de lá que emana. E você vai e entra na presença dele e diz: Senhor, me dá sabedoria. Não é sabedoria para pregar, não é sabedoria é sabedoria espiritual. Quando você abrir a sua boca, alguém vai se admirar. Mas que palavras boas, mas que conselhos bons, que coisa linda é ouvir esta mulher, é ouvir este homem. Ele tem sabedoria de Deus. Aleluia. E autodomínio. Dominar-se. É necessário que o crente tenha esse autocontrole em si mesmo. Não, pastor, mas eu não suporto. Eu não suporto ouvir, eu falo logo. Tenha autocontrole. Autocontrole. Até os carros que estão fabricando agora, eles têm uma espécie de autocontrole. Autocontrole.
Está lá tudo à disposição do piloto, do motorista, mas tem uns carros modernos agora, que se o motorista chegar a dormir na direção, e na frente na estrada, na via por onde ele está indo, tiver uma curva, antes da curva, o carro reconhece que tem uma curva e dá sinal. E ele começa, quando ele dá sinal, que o piloto não atende, o motorista não atende, ele sabe que alguma coisa está normal. E o carro por si mesmo começa a frear, para evitar o desastre. O crente tem que ter autocontrole, tem que ter freio na sua língua, no seu corpo, no seu pensamento, nas suas palavras. Tenha autocontrole na sua vida. Na frente está o buraco. Ou então você pode colidir com alguém. Pode colidir com alguém. Toda atenção na estrada, no caminho por onde você está andando. A Bíblia avisa: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Deus quer que você ande no caminho certo. Aleluia. Nesse quesito, sabedoria e autocontrole, vem aqui um dos pontos que é principal na nossa vida. São principais. Primeiro, na paciência. Precisamos ter paciência. Ah, mas eu não suporto. Tenha paciência. A Bíblia diz que nós necessitamos de paciência, para depois de ter feito alguma coisa na obra, no reino, não vir perder tudo isso, ver tudo cair por terra aí. Tenha paciência. Cada crente tem que ter paciência. Cada filho de Deus tem que exercer a paciência. A paciência vai fazer com que você evite muitas coisas, até pensar o que é errado, muito menos falar. Paciência. Você está ouvindo? Então tenha paciência, tenha calma. Não, mas o mundo todo está falando, mas você não vai falar. Você não é trouxa. Você é filho de Deus. Não, mas a rua toda está falando que o irmão tal. Não entre nessa. Fique na sua. Tenha autocontrole e tenha paciência. Aleluia. Nesse autocontrole precisamos demonstrar um amor sincero para com Deus, amor sincero para com Cristo, amor sincero para com os nossos irmãos. Porque quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, está fora do rumo. Quem ama a Deus também ama o seu irmão. Quem ama o seu irmão de modo verdadeiro é porque ama a Deus, e esse amor já tomou conta da sua vida, já fez com que você se tornasse um servo, um filho amado de Deus, que ama o teu irmão e que ama também o teu pai. Ama a Deus. E por fim, esse autocontrole faz com que eu tenha as marcas de Cristo Jesus na minha vida. Eu tenho o quê? As marcas de Cristo na minha vida. Marcas de Cristo. O privilégio dado por Deus para nós é resultado de um amor sincero a Cristo, que cada um deve ter. É resultado de uma lealdade como seu servo na terra. É resultado de uma dedicação a Deus de todo o nosso coração no seu serviço. Não fazemos nada oprimido, fazemos de coração, porque estamos fazendo para Deus. Aleluia. E de uma consagração total a Deus da minha vida. Quem já na sua oração,
Quem na sua oração costuma pedir a Deus: consagra a minha vida? Quem pede na oração constante? Só levanta a mão se você pede mesmo. Se você não pede, não levanta. Veja como são poucos, né? Veja como são poucos. Quando eu começo a minha oração diante do Senhor, a Deus, são das primeiras palavras que eu digo ao Senhor: perdoa as minhas faltas, purifica a minha vida, santifica o meu coração e consagra minha vida para te servir. Aleluia. Deixa Deus tomar conta da tua vida, deixa Deus tomar conta do teu interior pelo seu Espírito, deixa Deus dominar as tuas emoções, as tuas vontades, os teus sentimentos, deixa Deus fazer como Ele quer. E o Senhor reconhece os que são seus. Na leitura diz: vocês são os que têm permanecido comigo em todas as minhas tentações. O Senhor reconhece, isso é o melhor de tudo. Aleluia. Ele reconhece os que são seus. E vós sois os que têm estado comigo, disse ele. Eu vos destino o reino de meu Pai, da mesma forma que Ele me destinou o reino. Olha o privilégio de quem está com Jesus, de quem continua com Jesus, de quem permanece com Ele. Eu vos destino o reino, da mesma forma que meu Pai destinou. Aleluia. Glória a Deus. E isso para que vocês comam e bebam na minha mesa. Intimidade completa. Diga comigo: eu vou comer e beber na mesa do meu Senhor, no seu reino. Aleluia, aleluia. E Jesus disse mais: e vos assentarei sobre tronos. Assentarei sobre o quê? Para julgar quem? Para julgar as 12 tribos de Israel. Prepara-te, ó igreja, está chegando o momento. O Senhor vai tirar a sua noiva da terra. E aqui nós estamos aqui, ó, estamos aqui numa diversidade grande. Cada um usa roupa do jeito que quiser, aí azul, preta, branca, não sei o que, verde, né? Mas no momento que essa igreja for tirada daqui, ela receberá vestes brancas. Ela será vestida de vestes brancas. Ela receberá palmas brancas. Aleluia. Porque ela vai entrar numa dimensão puramente espiritual, eterna, divina, poderosa. E esta igreja vai assentar-se nos tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Veja o privilégio, veja a responsabilidade que nós temos. Não brinque de ser crente, não facilite com a sua vida. Deus espera que você honre aquilo que Ele já te entregou. E para finalizar, a nossa fidelidade e submissão a Deus nos levará ao privilégio de sermos honrados por Deus. Amém? Deus vai lhe honrar, Deus vai nos honrar, sermos honrados por Deus, a recebermos galardões e recompensas de Deus. Eis que venho sem demora e trago comigo o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. É o Senhor que afirma isso, Ele vem trazendo. Aleluia. E como símbolo desta honra, Ele vai dar galardão, Ele vai entregar recompensa. Ele vai nos dar o privilégio de fazermos parte do seu reino vindouro. Foi dito aqui: comer e beber na mesa no reino
vindouro. Privilégio de sermos reconhecidos e aplaudidos pelos anjos no nosso encontro com o Senhor. Imagine como vai ser a alegria, irmão, quando a igreja subir daqui, que for recebida por Cristo lá, os seus anjos enfileirados, como está no Salmo que todos conhecem, lá na chegada da igreja e na recepção dela feita por Cristo. No Salmo 24 registra isso: ouvirá-se uma voz, uma palavra, uma ordem: levantai-vos, ó portais eternos, a vossa cabeça, porque vem entrando aí o Rei da Glória. Mas na segunda entrada é a igreja lavada, comprada com o sangue do Cordeiro, que vai entrar e ser recebida pelo Senhor. Quem vai estar lá naquele dia? Quem vai estar lá naquele dia? Quem vai estar lá naquele dia? Os anjos nos reconhecerão. Até porque a Bíblia diz que qualquer um dos irmãos aí, qualquer uma das irmãs aí, que é crente, salvo, lavada pelo sangue do Cordeiro, está vivendo dessa forma aqui, você é pouco menor do que um anjo. A Bíblia diz: você é pouco menor do que um anjo. A diferença quase é só porque o anjo pode se locomover com facilidade, você não pode, tem que precisar de um carro, de uma moto ou das pernas para correr. Mas na importância espiritual você é pouco menos importante do que um anjo. Quem pode glorificar Deus? Aleluia. É assim, de maneiras que esse privilégio nos levará a ser recebidos pelo Senhor como servos bons e fiéis. Bom está, servo bom e sobre o pouco foste. Não querem falar? Sobre o pouco foste, sobre o muito te colocarei. São palavras que os nossos ouvidos vão ouvir. E por fim, a entrarmos no descanso eterno com o Senhor e ficar para sempre com Ele. A nossa fidelidade e submissão a Deus nos dará a condição de sermos herdeiros do céu, onde vamos viver eternamente com o Senhor, para sempre na sua presença, desfrutando da sua glória, desfrutando da sua graça, e jamais viremos aqui para sermos tentados novamente. Nós iremos viver numa dimensão eterna, divina, e fazermos parte do reino de Deus. Então, o privilégio de ser o menor no reino de Deus começa daqui. Deus nos abençoe, Deus nos ajude maravilhosamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor.